A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Veremos hoje o capítulo de número 8 do livro de Amós. A fome e a sede pela palavra de Deus. Abre aí a sua Bíblia para você nos acompanhar nesse momento. Amós faz parte dos profetas menores. Nós temos 12 profetas menores e Amós se constitui num livro dos profetas menores. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores. Como já dissemos, o livro de Amós é um livro que revela a severidade do julgamento divino por causa da infidelidade pactual em Israel e em Judá, e declara a esperança de grande restauração depois da destruição e do exílio que estava se aproximando. Nós estamos vendo a parte B da quarta parte, Visões contra Israel. A parte B é julgamentos não abrandados, em continuação. Já dissemos que até o verso 6 do capítulo 7, Deus havia se arrependido do mal que iria fazer, mas depois que a história seria diferente. Assim, tínhamos dividido essa seção B em 6 etapas, e então nós estamos na terceira, que é a visão do cesto de frutos, no capítulo 8. Amós teve uma visão de um cesto de frutos, 2 Samuel 16, 1 e 2, o qual ilustrava a condição de Israel. O Senhor mostra a Amós e com ele interage perguntando o que ele tinha visto, para em seguida dar o seu recado profético. Amós dizia que tinha visto um cesto de frutos. Conforme nós estamos vendo em hebraico, cesto de frutos significa frutos de verão. O fim havia chegado. As palavras hebraicas para frutos de verão e fim são semelhantes e são colocadas juntas num jogo de palavras. A visão dos frutos de verão indicava que o fim se aproximava rapidamente para Israel. O fim chegava rápido e o Senhor não mais o pouparia, verso 2. Assim, naquele dia, isto é, no dia do Senhor, declara o Senhor, o soberano Senhor, que as canções do templo se tornariam lamentos por causa da multidão de corpos atirados por todos os lados. Os cânticos do templo, cujo estrondo não mais poderia tolerar, dariam lugar a uivos de privação quando o Senhor viesse em julgamento. Uma abundância de cadáveres era típica nas cidades derrotadas do Oriente Próximo, especialmente naquelas conquistadas pelos assírios. Elaboração. Até o verso 14, veremos que o profeta desenvolveu a visão do cesto de frutos por meio de oráculos que revelavam as acusações que Deus fazia. Era de injustiça social, de desonestidade comercial, de indiferença quanto aos dias sagrados. A palavra inicial é destinada aos que pisavam os pobres e arruinavam os necessitados da terra. Eles pisavam os necessitados e destruíam os miseráveis da terra com suas atitudes egoístas, gananciosas e enganosas. O ponto aqui não eram os ricos deliberadamente tinham gana contra os necessitados, mas sim que a opressão privava os necessitados de tal modo que eles sequer tinham recursos para as necessidades mais básicas e, portanto, pereciam. A lua nova, festa, era celebrada toda quarta semana com várias oferendas. Por costume, se não explícito pela lei, nesse período as compras e vendas eram suspensas. O que eles desejavam era que esse período passasse para poderem ganhar alguma coisa. O sábado, o qual era observado todas as semanas, era baseado nos atos da criação e da redenção de Deus. O trabalho de qualquer espécie era proibido. Isso também os incomodava, pois que não poderiam ganhar o dinheiro sujo deles. Além de nada respeitarem nem observarem temor a Deus e respeito ao povo de Deus, ainda se valiam de balanças enganosas e pesos injustos, além de muitas outras trapaças. Tais práticas de trapaças eram contra a lei do Senhor e resultariam em julgamento. O objetivo deles era comprarem pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, pois que estariam tão arruinados. Até mesmo o refúgio do trigo era vendido. Os proprietários rurais vendiam até mesmo os resíduos que caíam no chão após o trigo ser trilhado. Eles os misturavam com o trigo, desse modo enganando o comprador. Assim jurou o Senhor, pela glória de Jacó,
A expressão pode se referir ao Senhor ou à terra de Israel, que é chamada em outro lugar de nossa herança e glória de Jacó, que nunca haveria de esquecer que nenhuma dessas suas obras, ou seja, o juízo estava decretado e era certo. A terra haveria de estremecer, e todos os que nela habitam haveriam de gemer. Toda ela se levantaria contra o Nilo e seria agitada e diminuída. Todos os anos o Nilo subia e inundava suas margens, alagando os campos e deixando ricos depósitos aluviais. A imagem é usada aqui para descrever a inundação do julgamento que estava por vir, a saber, os assírios, que trariam grande convulsão social e política. O Senhor, então, naquele dia faria o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escureceria a terra. O sol era adorado em Judá, e provavelmente em Israel também, uma vez que Israel estava envolvida com a adoração dos astros, embora essa prática fosse proibida pela aliança. Conforme nós estamos estudando, a adoração das estrelas e do sol eram práticas universais no Antigo Oriente Próximo. Aqui, a afirmação de que o Senhor faria o sol se pôr confirma que ele é Deus e o sol é apenas uma das suas criações. O escurecimento da terra pode ser traduzido mais especificamente como o escurecimento do reino, uma vez que o reino de Israel seria punido. A fraseologia recorda diretamente a praga de escuridão que o Senhor mandou sobre a terra do Egito. Aqui o Senhor estava prestes a julgar Israel com um veredito similar. Para outras menções sobre escuridão, em um dia claro, no dia de julgamento, nós podemos ver pela Bíblia de Estudo de Genebra, que você pode adquirir aqui na nossa loja www.semeadores.com.br, Jó, capítulo 5, verso 14, Isaías 58, 10, Jeremias, capítulo 15, verso 9. Assim, esse dia seria um dia triste, de grande luto, de sofrimento e de dores, de forma que todos vestiriam roupas de luto e raspassem a cabeça. Esse era um material rústico, o pano de saco, do qual os sacos eram feitos. Era áspero contra a pele e normalmente não era para ser vestido, mas era para ser usado pelas pessoas que estavam de luto para indicar que os prazeres da vida não importavam, por causa do grande sofrimento e das tragédias que tinham por que passar. Outro sinal de luto, a calva sobre a cabeça era proibido na aliança. Talvez fosse visto como uma deformação do corpo que degradava a imagem de Deus e porque era praticada pelos pagãos. O Senhor faria que aquele dia fosse um dia de luto por um filho único e o fim dele como um dia de amargura, verso 10, como consequência final do pecado. Também o Senhor faria que houvesse fome na terra, não a fome comum, mas a fome pela ausência da palavra do Senhor, ou seja, fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Essa maldição tem origem na aliança. Nos períodos dos juízes, quando o pecado abundava, a palavra do Senhor era muito rara. Compare com Lucas 17, 22. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o verão. Amós 8 começa: o Senhor Deus assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos de verão. Esse é o verso de número 1, e o verso de número 14 diz: os que juram pelo pecado de Samaria, dizendo, pela vida do teu Deus, Odã, e pelo caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. A busca pela palavra do Senhor naqueles dias seria intensa, e de uma extremidade a outra, mas não iriam encontrar. Mesmo jovens e vigorosos estariam no fim das suas forças e desmaiariam de sede. Isso inclui a sede física e também a sede espiritual, sem nada encontrarem. No fim, cairiam todos os que juram pelo pecado de Samaria, pela vida do teu Deus, ó rei, ó Dan, e pelo caminho de Berseba. No Antigo Oriente Próximo, jurar por um Deus significava tomar esse Deus como seu. Os idólatras juravam pelo que não era Deus, mas ao demônio. Deuteronômio 32, 17. Os israelitas, no entanto, eram ordenados a jurar pelo Senhor. Deuteronômio 6, verso 13 e Deuteronômio 10, verso 20. Amanhã estaremos vendo o capítulo de número 9 do livro de Oséias, o povo de Deus exaltado sobre todas as nações. Não perca
esse capítulo 9, amanhã, capítulo 9 de Amós, dentro da sua Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Estaremos aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, como temos sempre feito. E em seguida, é o último capítulo, veremos Obadias, o livro de Obadias. Então, primeiro, veremos o capítulo de número 9. Fique com Deus, inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se. Conheça nosso blog site jamaisdesista.com.br, a parte escrita está lá. Nossa loja virtual www.osemeadores.com.br. Programa de rádio radio.osemeadores.com.br, todos os dias 8h30. Oração e palavra. Às 15 horas no sábado, nessa rádio, Momento Missionário da Igreja Os Semeadores, semeando a palavra de Deus. Fique com Deus e, como dissemos sempre, Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.